vamos buscando fechar os nossos olhos, buscando sentir as energias que vêm do alto, sentindo a paz, o amparo, o auxílio, a proteção com que os amigos espirituais nos cobrem neste momento. E nessa harmonia, nessa paz interior, nós vamos buscando sentir a doce presença de nosso anjo da guarda, este companheiro de todas as horas. Vamos agradecendo por todo o carinho, por todo o amparo, por toda a inspiração que nos é dada, pelo auxílio deste nobre companheiro que está conosco durante toda a nossa jornada. Vamos buscando sentir a doce presença de Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha, a quem nós pedimos que nos receba em seu colo maternal. Mãe querida, nos ampare, fortaleça os nossos propósitos de amor, de resignação, de trabalho, principalmente aqueles ligados às nossas transformações íntimas, que se fazem tão necessárias para as nossas vidas, aceitando assim as propostas e o propósito divino para a nossa caminhada. Mãe querida, nos leve à presença do seu Filho, o nosso Mestre Jesus. E a Jesus, que é todo amor e bondade, nós agradecemos imensamente todo o carinho que nos é dado. Agradecemos, Mestre, por teus ensinamentos. Agradecemos, Mestre querido, pelo teu Evangelho, que é luz para a nossa caminhada. Que nos sintamos fortalecidos e amparados pelo amor do Cristo em nossas vidas. Amplie, Mestre querido, a nossa capacidade de discernimento, de entendimento, para que possamos assimilar os ensinamentos desta manhã, as reflexões que nos serão propostas. Nos auxilie a estar de coração aberto para este momento tão grandioso. E por misericórdia, leve a nossa prece até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nesta manhã, reunidos. E ainda entregamos, Pai, a prece que seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendermos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo nesta manhã. Para iniciarmos, eu gostaria de trazer uma história que está lá no nosso livro Jesus no Lar, cujo título é A Resposta Celeste. Conta que um antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão de uma aldeia para outra, aldeias distantes entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que fosse possível seguir a viagem. Reparando que a solidão em plena natureza dava muito medo, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Alguns passos à frente, ele percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha, e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se, mas uma nuvem de moscas o atacou,
obrigando-o a se retirar. O homem andou mais um pouco, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se dividia. Tinha uma ponte rústica que oferecia passagem, e além dela, a terra parecia sedutora. Semelhava-se a extenso lençol branco. O pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, quebrando-se por inteiro. Sem recursos para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se, pois o céu anunciava uma tempestade. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu partido. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Após caminhar mais um pouco, encontrou uma casinha mostrando suave luz por dentro e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nos arredores da casinha campestre. No entanto, a breve espaço notou que o cão, com medo pelos relâmpagos sucessivos, fugia ao uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. À alta madrugada, ouviu gritos sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, saiu do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões atacara a casa onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual iluminou a sua mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia caminho errado, empreendeu marcha de regresso, para retomar o caminho certo. E junto à ponte rompida, foi esclarecida por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajoros imprevidentes haviam morrido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho disse-lhe que o tronco, antes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes, endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto. Prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Quando observamos os nossos problemas, as provas pelas quais passamos, ou mesmo quando olhamos ao nosso redor e vemos tanto sofrimento, catástrofes, nós questionamos onde estará Deus? E quando vivemos momentos felizes em que tudo dá certo, atribuímos a Deus o nosso sucesso? Seria possível acreditar que Deus criou o homem, permitiu que ele reencarnasse em um planeta e, a partir daí, estejamos abandonados, cada um ao próprio azar ou sorte, sem nenhum auxílio? Nossa proposta hoje é refletir sobre a providência divina. O que é essa providência?
Podemos entender essa providência como cuidado ou amparo de Deus para com suas criaturas, que muitos de nós percebemos e sentimos. Porém, outras pessoas sentem dificuldade em perceber, principalmente quando as coisas não saem como elas gostariam, ou quando têm a sensação de ter perdido algo. Enfim, nos momentos de aflição. Vamos pensar um pouco na existência desse ser que é Deus. Onde encontraremos a comprovação da existência de Deus? A doutrina espírita nos traz que a existência de Deus se comprova por suas obras, por toda a sua criação. Se nós nos determos em alguns minutos para apreciar a natureza, a organização com que ela trabalha, tudo em constante movimento, em sincronia com o tempo, veremos que a causa desta natureza precisa ser uma causa inteligente. E se ainda olharmos para nós, desde as células que compõem um organismo tão complexo, até a inteligência peculiar ao espírito, veremos que só podemos ter sido criados por um ser de inteligência superior, sem nenhuma igual. Partindo do princípio que fomos criados por Deus, vamos tentar entender um pouco esse ser. Kardec, no livro A Gênese, nos afirma ainda que nos falta sentido para uma compreensão completa de Deus. Então, ele nos revela os atributos do Pai. E a partir daí compreendemos aquilo que Deus não poderia deixar de ser. Então, ele nos diz: Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe vem de Deus. Deus é eterno, infinito e imutável. Quer dizer, não tem início, não tem fim e não muda. É único, não existe outro. É onipotente, que tem poder absoluto. É imaterial. A sua natureza se difere de tudo que chamamos matéria. Quantos de nós damos formas a Deus, criamos uma figura para imaginarmos esse ser e cometemos então um grande engano, porque ao materializarmos Deus em nossas mentes, criamos um ser muito parecido conosco, não só na forma, como também em atitudes. E a partir disso, torna-se muito mais difícil atribuir toda a grandeza que tem nosso Criador. Deus está em toda parte, tudo vê, preside toda a sua criação. Aquela tristeza que alguém sente e não tem coragem de falar, com medo de trazer preocupação para o outro, Deus sabe. Deus conhece cada detalhe de nossas vidas, está em tudo. O próprio Jesus nos disse que Deus sabe a quantidade de fios de cabelo de cada um de nós. Outro atributo é: Deus é soberanamente justo e bom. As leis divinas se revelam para todos sem parcialidade, mostrando assim sua justiça e bondade. Nesse ponto, dentro dos atributos de Deus, nós encontramos a providência divina. Deus não pune, não castiga nenhum de nós. Ele ama as suas criaturas com igualdade. Nos criou para evoluirmos e sermos felizes. E suas soberanas leis são que nos conduzem ao caminho da reparação. Então, todas as vezes que desviamos do caminho certo, é natural que sintamos essas leis justas e sábias nos redirecionando. Outro aspecto da providência divina são os avisos que recebemos. Inúmeras pessoas são colocadas no nosso caminho no intuito de nos orientar. Acontece também de um sentimento nos invadir com uma forte sensação de que devamos tomar essa ou aquela atitude, e aquela atitude resolve a questão que nos aflige. Quantas vezes algo que queríamos muito não acontece para o nosso próprio auxílio? E muitas vezes, quando as situações se mostram contrárias ao que desejamos, praguejamos, sentimos que estamos órfãos, brigamos com o mundo, enquanto o Pai tudo faz para a nossa paz e felicidade. O que acontece é que a providência divina estabelece formas de auxílios,
de auxílio para nós e nós não os entendemos de imediato. Por isso é preciso abrir o coração e buscar compreender qual lição pode ser tirada, mesmo daquela situação que nos atormenta. Quantas portas se fecham e nem imaginamos o quanto será melhor para nós. Quantas vezes nos atrasamos, o carro estraga, o ônibus atrasa, a chave é esquecida, nos forçando a voltar, e naquele momento acabamos livres de um acidente ou de um dano maior, mostrando que Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Agora, é importante termos em mente que, apesar da providência divina ser para todos nós, sem distinção, é necessário que façamos a nossa parte. Por exemplo, precisamos buscar serenidade nos momentos de tribulação para enxergarmos as soluções possíveis. Precisamos buscar o perdão como um alívio para a nossa alma. Olhar ao redor e agradecer pelo que temos, pela bênção de poder tentar algo melhor a cada dia, deixando assim de reclamar por tudo que nos contraria e buscando novas possibilidades. Fazer nossa parte também com o nosso corpo físico, alimentar corretamente sem excessos, eliminar hábitos tóxicos, hábitos que destroem o nosso corpo, pois senão estaremos buscando com as nossas próprias atitudes o sofrimento. E quando a doença já nos visita, já está instalada, é preciso seguir o tratamento, seguir as orientações médicas e também os sinais que o nosso próprio corpo nos dá daquilo que necessita. Aprendamos a parar para refletir sobre o que nos está acontecendo, o que posso aprender com essa situação. Nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Deus nunca nos abandona. Somos nós que muitas vezes ignoramos essa força a nos sustentar, que é a providência divina. É preciso que estejamos atentos, buscando entender as pequenas mensagens que Deus nos envia a todo momento. Ainda que o problema pareça sem solução, que a dor seja muito grande a ponto de parecer insuportável, confiemos no ser que tudo criou e que nos ama infinitamente. E qual a forma de nos conectarmos ao Pai? Através da prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos fala que a prece é o caminho que nos conecta ao Pai, filha primogênita da fé. A prece não é somente um ato de pedir, é um momento de envolvimento com o nosso Pai, um momento de intimidade entre a criatura e o Criador. É quando devemos abrir nossos corações. É também um momento em que afirmamos acreditar no nosso Criador, exercitar a nossa fé. Pela prece feita com sentimentos, o ser renova suas próprias forças, recebe amparo. Quantas inspirações de soluções de problemas são percebidas após uma prece? Jesus nos diz: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Na hora da prece, devemos expor nossa necessidade real e justa. E o mais importante, submetendo nossas rogativas ou clamores às leis divinas e fazendo da vontade divina a regra da nossa vida. Não foi assim que nos ensinou Jesus na oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Entendendo que se não for justo ou bom o que pedimos, não seremos atendidos da forma como pedimos. Mas que Deus, que é soberanamente justo e bom, nos dará algo ainda melhor do que desejamos. Receberemos também a paz do coração, a serenidade para enfrentar as dificuldades, pois muitas vezes os obstáculos não poderão ser removidos em sua totalidade. Então, essa parte, a fé em Deus, nos farão caminhar, seguir em frente, na certeza de que Deus, o nosso Pai, está na direção de nossas vidas, nos fortalecendo e amparando a cada instante. Lembremos sempre que a providência de Deus está presente para tudo o que Ele criou.
e façamos a nossa parte. Estejamos conectados ao Pai através da prece e confiemos que Deus sabe o que é melhor para nós e nos ama infinitamente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E assim nós vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, retirando de nós o que há de melhor e vamos assim vibrando intenso amor pela paz e pelo bem de nosso planeta Terra, vibrando por todos os lares deste planeta, vibrando muito amor pelos que choram, os que sofrem, vibrando intenso amor por nossos lares, por nossos familiares, vibrando intenso amor por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, vibrando intenso amor por nossos amigos e por aqueles que temos maior dificuldade de convívio. E vamos deixando vibrações de amor em aberto para que os amigos espirituais possam levar onde houver maior necessidade neste momento. E se nós vamos dando graças